Fala, fofa! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Nós estamos aqui com o Igor Delamey, rapaz. O Igor Delamey tá aqui também. Estamos todo mundo em São Paulo. E a gente não tá dividindo o quarto, a gente tá em quarto separado, mas vocês estão vendo aqui duas camas de solteiro aí, ó. Só para garantir que ninguém tá pegando ninguém. O Voletes, hoje nós vamos falar aqui vamos transmitir essa live aqui no canal do Igor, no Twitter e no YouTube. Voltamos agora, depois do nosso querido strike, né? Uma semana sem poder postar conteúdo. Muito feliz de revê-los. Já estava com saudade também de ver a galera. E a gente vai falar hoje sobre os dados de inflação do CPI. O Igor ele não ia fazer a live, mas como eu trouxe todo o equipamento aqui, eu perguntei para ele se ele gostaria de fazer a live ao vivo aí da inflação. E a gente vai ver ao vivo aí quais são os resultados de inflação e falar um pouquinho para vocês. Qualquer coisa, comentem aí sobre o microfone. A gente está com o microfone meio afastado, assim, porque a gente está só com o microfone improvisado aqui. Mas a gente vai querer acompanhar para ver se é alta infinita, se é queda infinita, se vai ser... Cara, vamos ver se o mercado vai começar a fazer uma recuperação, né, Igor? Bom dia, Igor. Bom dia. Nós estamos aqui num setup móvel, falando sobre mercado com vocês. O objetivo é acompanhar a divulgação da inflação, até porque esse assunto voltou a ser importante para o mercado. Já deixou de ser importante nos últimos meses, por conta da atividade. Foco menor em inflação, mais em atividade. E a atividade americana surpreendeu para cima no início desse ano. E como vocês sabem, obviamente, o payroll caiu, o payroll aumentou bastante e o desemprego caiu. Dessa maneira, o mercado vem se preocupando se esse tipo de condição econômica não seria inflacionária. E realmente, de um ponto de vista teórico, um desemprego muito baixo é inflacionário, tanto pela ótica da inflação ao consumidor, quanto pela inflação salarial. A pergunta é, o CPI vai surpreender para cima ou para baixo? Se vocês olharem as expectativas do mercado para hoje, tá? Ele está esperando ali 0,4%, tá, de alta. Até poucas semanas atrás, ele esperava 0,3%. Então, as expectativas estão piorando um pouquinho, sem contar que o último CPI foi reajustado para cima, de menos 0,1 para mais 0,1. O Core CPI é a mesma coisa, de 0,3 para 0,4. Então, as últimas leituras de inflação foram reajustadas para cima, a expectativa de inflação está aumentando, tanto pela ótica dos break-evens, tanto quanto pela Universidade de Michigan e alguns outros indicadores. Então, falar que a inflação já é um assunto passado, que está morta, é cedo demais. Então, em termos anuais, o mercado espera um core CPI de 5,5% e um CPI de 6,2%. Se o número vier muito acima, vocês já entenderam a notícia, né? Como funciona. O mercado vai precificar uma taxa de juros mais alta, um Fed ainda mais agressivo na política monetária. Se nós olharmos para os indicadores de precificação da taxa de juros do Fed ao longo desses próximos meses e para o fim de 2023, o mercado mexeu bastante, mas o mercado de renda variável, por exemplo, o S&P, fez de conta que nem viu. O mercado está, sim, precificando uma taxa de juros mais alta por mais tempo, mas o S&P praticamente nem olhou. Exatamente. Ele só olha para o que é bom. Ele só olha para o que é bom. E aí a gente estava olhando o gráfico aí do S&P 500, ele já começou a voltar a tendência de alta aí no gráfico diário, gráfico semanal. A gente vem fazendo topos e fundos ascendentes aí nos dois gráficos, média acima da média 8 semanal, que representa que o mercado quer continuar subindo pelas próximas 8 semanas. Porém, a gente está testando essa média agora e vamos ver se vai acontecer alguma armadilha durante essa semana ou não, ou se o mercado realmente vai precificar uma recuperação econômica mais breve e uma continuação de expansão econômica, né? Uma expansão monetária. E o que tu tá achando, assim, Igor? Tu acha que realmente a gente vai ter movimento de alta nesse primeiro semestre desse ano? Tu acha que o mercado, em algum momento, vai refletir aquele número de desemprego aumentando a uma falta de liquidez nos mercados? Ou tu acha que a gente realmente vai fazer uma formação de fundo aí? Bom, eu acho assim que hoje a gente está vivendo um momento de muita volatilidade macroeconômica. É difícil prever indicadores macro. Eu vejo que a galera ela quer previsibilidade, né? É muito difícil falar de previsibilidade quando antes da pandemia essas condições econômicas que nós temos hoje de crescimento resiliente e desemprego baixo não era inflacionário. Hoje pode ser inflacionário. Então vai depender do que o mercado vai interpretar dos indicadores macro, obviamente.
Eu acho, por exemplo, S&P 500 caro. A galera que me critica toda hora, você é o eterno bear market, né? É caro, pô, entendeu? Comparando com outras bolsas, é caro. Então, se vai subir ou vai cair, bom, o mercado é que vai decidir. Eu não vou dizer que ele tem que cair. Agora, do ponto de vista de valuation, na minha carteira, por enquanto, ele não entra. Algumas coisas estão entrando na minha carteira, para quem acha que eu sou sempre pessimista, tá? Eu tenho comprado ações nos Estados Unidos, pouca coisa por enquanto, mas eu não tenho muito a definição do que pode acontecer com o mercado agora. Eu acho esse S&P caro, tem muita incerteza no ar, principalmente com essa questão da inflação salarial e do consumidor. A inflação está longe da meta do Fed, tem que ter paciência, muita paciência. Tem que ter muita paciência, exatamente. E o pessoal que está querendo sair comprando ativos, cara, eu ainda estou nessa fase de neutralidade do mercado, aguardando. Porque, cara, eu até comentei isso com o Igor ontem, que eu olho para o S&P, para o MACD, né? E olhando só a questão de análise gráfica, né? Para mim, ele completando esse segundo movimento de alta aqui nos 4.200, para mim, enquanto ele não passar dos 4.200, eu ainda acredito em risco de baixa. E eu ainda não estou vendo toda essa euforia que o mercado está precificando. Minha preocupação ainda é ver uma possibilidade de um bull trap ali, MACD semanal região zero, para a continuação de baixa, ele teria que começar a inverter o ponto laranja aqui, que seria nas próximas 2-3 semanas. Mas, assim, um trimestre de alta era bem quisto, né? Janeiro, fevereiro e março em alta até abril, ele pode reverter, olhando graficamente. Eu gostaria muito que um semestre de alta acontecesse esse ano, tal como aconteceu em 2019, que a gente teve um semestre de alta, depois um semestre de baixa nos mercados tradicionais e mercado de cripto, né? E os títulos de tesouro aí de curto prazo e longo prazo, o que tu tá achando aí, Igor? Eles reagiram muito forte à taxa de desemprego, né? O Treasury de 2 anos saltou bastante. Isso é o de 10? Esse é o de 10 anos. Se colocar ali uma média de 200 no diário, você vai ver que ele segurou bem na média de 200, voltou a subir. O DXY, o dólar no mundo, voltou a subir. O S&P que justamente fez de conta que não viu, né? Porque os juros subiram, a curva de juros continua bem invertida. Agora, dia 1º de abril, vai completar um ano que a curva de juros 10-2 inverteu. Quando a gente começou a falar desse assunto há um ano atrás, todo mundo dizia, olha, a curva de juros, quando inverte, é sinal de recessão. Sim, mas tem um delay até isso acontecer. Então, por enquanto, enfim. O fato é que a economia americana continua forte, mais forte do que eu imaginava, né? Do ponto de vista ali da atividade, o desemprego caindo. Realmente isso é bem diferente de qualquer coisa que nós já vimos no passado, do que eu já estudei no passado. Então, muita coisa que nós temos hoje no cenário macro, vocês e eu estamos vivendo pela primeira vez. Tá? Então, tem que levar em consideração a volatilidade desses indicadores e que tentar prever agora alguma coisa é muito complicado. Se vocês encontrarem alguma coisa barata, beleza, pode comprar. Bradescão tá barato o Bradesco? Eu comprei ontem. Então eu vou comprar hoje Bradesco. Eu comprei ontem Bradesco e para poder pagar eu tive que vender uns fundos imobiliários. O avião estava quase decolando, tinha que desligar e botar em modo avião. Eu estava vendendo fundo imobiliário. Mas eu comprei ontem. Mas isso não é recomendação de investimentos, tá? Eu comprei ontem fundo imobiliário, mas é porque eu recebi de dividendos e aí eu sempre fico recomprando, né? Independente do preço, eu vou lá e vou acumulando. Eu estou comprando fundos imobiliários desde o início do ano passado. Aliás, desde o início do ano passado, desde fevereiro do ano passado, quando eu conheci o Rodolfo da Massa. O Bradesco está negociando abaixo do valor patrimonial. Vai demorar um ano e pouco até as coisas começarem a melhorar, mas negociando abaixo do valor patrimonial é bem raro de acontecer, né? Obviamente está custando o que está custando porque deu porcaria, né? Com a questão da Americanas, inadimplência e tal, eu entendo perfeitamente. O tesouro de longo prazo que o Igor falou, da média 200, eu adicionei ela está respeitando os fundos aí, e essa é uma média de longo prazo, né? Se começar a inverter ou perder essa média 200, aí já começa a ficar interessante para o mercado de ações daí, quando ela perder. Quando ela perder essa média, né? Exato. Por enquanto o risco ainda é alto, né? O mercado, assim, eu acho, até a gente conversou sobre isso ontem, quem assistiu já o filme lá do Michael Burry, A Grande Aposta, lembra que ele ficou 2-3 anos apostando contra o mercado americano. E o mercado ainda estava muito forte por muito tempo. Ficou 3 anos, né? Uns 3 anos perdendo dinheiro. Então, eu acho que nós estamos nesse momento, né? Até uma coisa para vocês saberem,
todo mundo já conhece o tal do soft landing, do hard landing, e surgiu mais um landing agora, para quem não sabe, que é o no landing, que não tem pouso. Não tem pouso. A economia, lateralidade infinita. A economia continua, volta a crescer. Então não tem pouso nenhum, tá? Não vai ter pouso nenhum, a economia continua crescendo, dado o desemprego baixo. Mas eu acho que isso é um delay até, de fato, nós encontrarmos um soft landing ou um hard landing. Falta eu queria agradecer a galera aí que está junto com a gente ao vivo. Vão deixando o like aí para que a live saia para mais pessoas, para a gente poder anunciar essa live aí para a galera que está ao vivo agora no YouTube, né? Para o YouTube recomendar para a galera que está ao vivo. Então deixa o like aí, pelo amor de Deus, para ajudar a gente. Está sendo transmitido essa live tanto para o canal do Igor, quanto para o meu canal, quanto para o Twitter. Eu acho, Igor, que isso aqui é só do meu canal. Pode ser. Deve ser do teu também, deve ter. Já vou olhar, que vai faltar. Dá uma olhada aí. Falta 20 segundos aí para ser divulgado. Isso. Se vocês olharem, o mercado está bem otimista, né? O S&P 500 subindo, Treasuries caindo, DXY caindo. Desde ontem, o mercado vem precificando um número bem mais fraco do que o esperado. Exato. Aí vai ter gente que vai dizer que é manipulação, aí eu já não é meu departamento. Ó, saiu os números. Saiu os números? Saiu. Aí, ó, atual. Veio 6.4 IPC. O último foi 6.5, o último foi 6.5, veio 6.4, só que é mais baixo do que o anterior e mais alto do que o esperado. Isso. Aí vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar. O Core CPI veio 0.4 esperado, e em termos anuais ele caiu de 5.7 para 5.6. Exato, aqui, ó. Então ele veio realmente famoso meia boca, ou não? O otimista vai achar que veio bom, o pessimista vai, pois é, acho que não, né? Vai veio meio neutro, né? Bem coisa de lateralidade mesmo. O mercado caiu bem. Corrigiu agora. É normal isso aqui no S&P. Cai 0,20, depois começa a pensar. Calma que tá errado isso aqui. Isso não tá. Aqui tá 0,20 de queda. 0,20 Ele já subiu acho que 1% ontem, né? Então o S&P já deu uma bela de uma precificada no que tá rolando. Daqui a pouco ele vai atualizar, ele deve estar com 5 minutos de atraso aqui. Ele vai estar com... ele vai estar com minutos de atraso aqui. 0,12 negativo. 0,12 negativo? Deixa eu ver se sem grandes emoções. Na minha opinião, sem grandes emoções. Qual que não é SFD aqui? Esse aqui, né? CBOE? É o CBOE, não? Eu acho que esse é o principal. Esse é o principal. Deixa eu ver se ele tá em tempo real. Não? Não tá, não. Mas o meu versão é premium, porra. O que tá acontecendo? Mas a mesma coisa acontece no meu. Eu não entendo. E aí, qual o site que tu vê em tempo real? A do Jonas Davis. Do Jonas Davis. Show de bola. Cara, ele ainda não precificou aqui, mas ele vai precificar no Bitcoin, pode ter certeza. Mas já tá no 0 a 0. No Bitcoin já tá positivo, 0,08. Ele tá neutro. Resultado meio neutro ainda. O ideal agora seria eu abrir aqui. Como é que eu vou fazer isso pelo celular? Teve uma quedinha gostosa aqui, ó. Tá vendo? Ele vai dar uma violinada, né? Bilateral, e aí depois ele vai tomar a real decisão, né? Mas aqui ele perdeu, deixa eu ver aqui a média de 200 dias, ele não perdeu ainda. Ele voltou, se recuperou da média 8 semanal, se manteve abaixo durante o dia de ontem, teve uma recuperação no final do dia, no caso do Bitcoin, né? Manutenção de baixa, mas se ele vir e perder abaixo da média de 200, aí seria uma expectativa de 200 dias abaixo, né? De continuação de baixa, né? Como se ele viesse só para dar uma volta para cima e voltar a cair. Eu queria muito que o Bitcoin completasse essa onda de alta mais uma vez até bater os 28 mil e completar a retração de FIBO que o Bitcoin ficou devendo para nós no ano passado, pessoal. Então, ano passado, no bear market do ano passado, a retração de FIBO ela ainda não chegou a bater os 28 mil dólares, né? Da retração de FIBO de longo prazo aqui, nem os 32, que é o 0,5. Então, eu acho que ele ainda teria, nesse trimestre, potencial de subir até os 28 mil dólares se a gente tivesse uns dados de inflação um pouco mais mostrando a favor da contração econômica, né? Com a inflação caindo, né? O problema que eu vejo, assim, essa inflação não está caindo, né? Ela tá desacelerando muito fraco. Muito lentamente. Qual é o remédio para isso, né? Mais juros. Mais juros, Imagina o Fed cortar juros nesse momento. Exatamente. O tal do pivô, todo mundo gosta de um pivô, né? Pivô, o pessoal todo mundo curte pivô. Assim, a inflação, tudo bem, ela caiu em termos anuais, né? A gente viu que caiu um pouquinho. Agora, cai muito pouco.
Então, o remédio é uma taxa de juros mais restritiva por mais tempo. A economia americana ainda vai nos próximos meses, deve ir nos próximos meses, performar bem, até que, eventualmente, ela vai desacelerar. Eu vi hoje um dado, qual é o custo mensal para se ter uma hipoteca nos Estados Unidos. Cara, é muito acima do que era em 2005, em que o mercado americano já vinha desacelerando forte. Então, o custo para um americano hoje ter uma hipoteca, uma casa, seja por mês ou por ano, é muito alto. Eventualmente, isso desacelera a atividade. Ponto final. Pessoal, obrigado aí pelo Conheça Autopeças ou Canheca Autopeças. Obrigado aí por se tornar membro do canal. Aí depois dessa live a gente vai fazer uma live exclusiva com o mestre Igor também, que vai ser a live do Premium, e depois a dos deuses a gente vai falar sobre as piscinas de liquidez para essa semana. Pois então, Igor, eu olhando assim o gráfico, né, batendo o olho no gráfico do Bitcoin, eu vejo manutenção de tendência de baixa ainda para o semanal. O mercado ainda está tentando fazer um pivô de alta, né, semanal, acima dos 20.800, ou seja, para a gente não voltar a cair no Bitcoin, o Bitcoin não pode perder o valor de $20.800 por unidade. Se perder os $20.800 por unidade, a gente volta a ter tendência forte baixa e o Bitcoin pode bater os $12.000 ainda esse ano, que eu acredito que vai ser o fundo do Bitcoin verdadeiro. Acho que o Bitcoin vai ter potencial de cair para os 12 mil. E o S&P 500? As maiores empresas americanas. Já tá subindo essa porcaria. Já tá subindo? Tá puto? Tu tá bravo? Não tô. É que o pessoal falou essa porcaria. Eu falo essa porcaria aí porque para mim não faria sentido subir, mas tudo bem. Eu aceito a realidade. Eu não sei, eu tô achando que vai dar bull trap isso aqui, cara. Isso aqui é armadilha. Isso daqui, Igor Delamay, eu acho que vai dar bull trap e a gente vai voltar para suporte trade. Eu não acredito que nós vamos superar os 4.200 do S&P 500. Não é manipulação. Parem de manipulação por aí. Todo mundo... Se não entende o movimento, isso é manipulação. Alguém está manipulando o mercado. Imagina o mercado de trilhões de dólares. O mercado está olhando para esses dados com bons olhos. Exato. Pronto, vou fazer o quê? Então, assim, o Fed vai precisar subir juros, vai manter ele mais alto por mais tempo. E, eventualmente, essa inflação vai voltar. Se no meio desse caminho... Igor, não está vendido, tá? Não estou vendido. Tu comprou ações ontem de novo, né? Também. No Brasil eu não vendo faz muito tempo alguma coisa. A não ser quando eu troco uma ação por outra. Agora, nos Estados Unidos eu tenho posições compradas lá fora. Só que isso aí só quem é membro sabe. Aí quem não é membro, sabia que eu estava vendido no S&P? Exatamente. O Igor tá vendido. Não estou mais vendido, não. Não, o pior é o que os caras ficam... O quanto é o teu membro mais caro ali? A tua categoria mais cara é 50 pila? A que eu pago? É R$49,90. R$49,90. Cara, os caras compram uma pizza e não estudam. E aí querem ficar rico. Porque uma pizza que tu pede pelo iFood dá uns 150 pila, com Coca-Cola e tudo. Pelo menos em Floripa, mais ou menos esse valor, né? Em Santa Cruz é mais barato. É mais barato. Mas vão comprar... Cara, vão aí assinando membros do Igor também, cara, porque eu sou assinante do canal dele, eu sou membro do canal dele, eu sou um dos membros mais antigos, né? E tornem-se membros aí do canal dele, do Igor Delamay, porque ele passa informações muito valiosas. É um dos únicos canais assim, que vale a pena se tornar membro. E a do Caio da Massa também. Vale a pena se tornar membro do Caio da Massa e, logicamente, do meu canal também, tá? Então tem poucas coisas que valem a pena na vida, mas tem que ser tops, né? Com certeza. Não, tem que saber separar. Tem que saber separar os conteúdos aí. O pessoal, é o seguinte, ó, a média 200 semanas, ela já foi fundo do Bitcoin, tá? Lá no passado, hoje a gente está testando resistência no mercado de cripto, o total do tamanho do mercado. Se não passar do 1 trilhão, né? O tamanho do mercado atual agora é 1 trilhão. Eu estava especulando que o Bitcoin, mercado de criptos, poderia bater 1 trilhão e 20 com essa alta trimestral ou semestral, que seria a metade desse canal, né? Então ainda espero que ele possa vir até 1,20, 1,30 trilhões e depois voltar à tendência de baixa. Porém, a principal resistência hoje que faz influência é a média de 200 semanas, que já se tornou fundo do Bitcoin e numa tendência de baixa é a manutenção da baixa. A minha grande preocupação... Pode falar aí. O que eu queria dizer é o seguinte, eu não consigo ver aqui... Quem há mais tempo me acompanha sabe que eu venho analisando a diferença da inflação de serviços e de bens dos Estados Unidos. Eu não consigo ver aqui, eu não tenho as ferramentas. Eu queria ver o que tem lá dentro, porque obviamente o mercado está gostando
Eu não sei se ele está gostando do que tem dentro do CPI ou só é o número, né? 0,5, 0,4. Porque eu queria ver lá dentro o que aconteceu com a inflação de bens, a inflação de serviços. E hoje existe uma nova categoria que está popular por aí para se analisar, os economistas, que é a categoria do... como é que eles falam? É o supercore. Tem o core CPI, tem o CPI e tem o supercore, que é o Fed tem analisado algumas coisas dentro do CPI que não estão caindo nem a pau. E eu não consigo ver isso agora, por isso que é meio complicado. Eu acho que o mercado cripto ainda, depois que ele completar esse trimestre de alta, eu não sei se ele vai completar esse trimestre de alta ou se ele vai fraquejar agora, mas eu ainda avalio que a gente pode ver no mercado cripto um derretimento até os 300 bi, um enxugamento mais forte. É justamente para continuar esse movimento de baixa aqui, esse movimento de onda de baixa. Esse movimento agora recente de alta, ele seria um falso movimento, né? Um bull trap de alta, né? Um rally de alta para o preço continuar caindo. Então, eu estou de olho ainda nos 300 bi, que eu falei lá no início do ano passado, que eu acreditava que o mercado poderia atingir os 300 bi numa queda, né? Porque aqui, pessoal, é onde tem a maior interesse comprador de mercado cripto, né? Esse é o tamanho total dos mercados. Eu ainda acho que a gente pode ter o derretimento que o Michael Burry está tentando antecipar de novo, né? Mas, claro, lógico, teria que acontecer o pior, a recessão confirmada, né? Para mim, eu acho que está todos os sinais e indícios de que isso vai acontecer, né, Igor? Eu não sei, eu ainda estou bearish ainda para esse ano, mas sabendo que esse ano é um ano bom de plantar e não de colher. Eu continuo, eu não diria assim tão bearish, eu diria que eu estou bem neutro no mercado americano. O mercado brasileiro eu sou compradaço há muito tempo. Eu tenho muito mais facilidade de encontrar coisas baratas no Brasil. Tem a volatilidade, tem a questão política. Mas tem um Bradescão barato agora. Agora tem um Bradescão. Não, mas eu prefiro até um BTG do que um Bradesco. O Bradesco foi só uma mudança pequena na carteira. O que me chama a atenção no mercado lá fora é que, como eu já disse, né, o mercado mais caro, o mercado que custa a cair, tem muito cara otimista, tem muito gestor otimista que diz, essa inflação aí não tem problema. Mas vamos lá, vou voltar ali para o dado. A inflação, em termos anuais, praticamente não caiu. Não caiu. Né? Olha só, o mercado até, na leitura de outubro, novembro, dezembro, qual era a moda entre os economistas? Era pegar a inflação desses 3 meses, que foi muito boa, e anualizar. Se nos próximos 9 meses isso repetir, quanto que seria a inflação anual americana? 3%. 3% nós estamos falando ali, na esquina para o Fed conseguir atingir os 2%. Exato. Espera aí. Os dados foram revisados para cima nesses últimos 3 meses, essa inflação veio um pouquinho mais alta, a inflação é mais persistente do que o mercado acreditava há um pouco tempo atrás. Perfeito. Eu ontem postei para os membros, pessoal, exatamente a minha opinião. Contexto, na minha opinião, neutro, contração econômica, tendência de curto prazo, do curto prazo, perda da média 8 semanal para baixo e retomada do risco de baixo para o mercado cripto. Por o mercado tradicional, ainda mantenho a opinião de que o risco de retomar baixa é grande, então eu estou na fase neutra. O mercado tradicional ainda não superou os topos semanais anteriores, para mim é uma coisa importante, que é superar os 4.200. Então, o S&P 500... para mim, precisa superar os 4.200 e manter-se acima. Eu acho que ele apenas vai ensaiar que vai romper. Tu lembra aquela vez que eu te liguei, que eu falei assim, se ele perder os 3.600 e se manter abaixo, ele vai ficar bem bearish, né? E ele vai buscar o 3.200 e 2.800 que a gente até estava especulando que poderia acontecer. Só que como tu lembra que ele bateu 3.500 uns 2, 3 dias e depois ele voltou para cima? Então ele formou um fundo, né? Só que agora eu tô achando que ele vai formar um topo justamente na posição oposta em 4.200. Ele vai superar os 4.200 por um tempo, um ânimo, talvez até final de fevereiro. Chega em março para abril, ele pode voltar a fazer o bull trap. Porque eu ainda acho que esses dados de inflação que saíram agora vai motivar o Fed na próxima reunião a falar sobre a possibilidade de elevação da taxa de juros, o pessoal vai se assustar e possivelmente pode sair uma queda. Eles têm que lembrar que o Fed foi bem negligente em relação às condições financeiras. Ele já foi questionado por vários economistas, tanto nas reuniões quanto fora, em outros eventos que já aconteceram aí. Aconteceu um recentemente que eu nem fiz a tradução para vocês, mas não tinha muito o que conversar, mas perguntaram das condições financeiras. Enquanto eles deixarem as condições financeiras mais expansionistas, isso é estimulativo inflacionário. Ele tapa o problema
do risco de recessão que todo mundo fala, e aí, mas ao mesmo tempo ele abre mão do controle da inflação no curto prazo. E agora a gente viu commodity subindo, energia subindo. Alguém comentou ali que o CPI ele foi puxado para cima por conta de energia. Eu não consigo ver, então vou acreditar. E que serviços caiu. Eu gostaria de ver o que dentro de serviços caiu, se era a categoria shelter ou não. Mas tudo bem, depois eu vou olhar. Eu estou vendo aqui algumas altcoins subindo bem, a GIX subindo bem, a GIX tentando retomar uma tendência de alta. SDAO derreteu, a GMX voltou à tendência de alta, continuação da tendência de alta da GMX. Então, por enquanto, vale a pena se manter exposto na GMX e na GIX por enquanto. Isso aqui, para mim, é um pivô de alta, né, de altcoins, como elas são mais voláteis, então a variação delas é mais rápida, né, tanto a correção quanto a continuidade de alta. Eu ainda estou receoso, acredito em armadilha. Não estou 100% no mercado, mas também não estou 100% fora, não. Olha que interessante, eu acabei de abrir aqui, tá? Então a inflação subiu 0,5, o core subiu... Tu abriu a inflação, os dados... Onde é que é esse site mesmo? É o BLS. BLS e tá. Escreve BLS USA, aí ele já vai direto lá. Tá. Aí, ó, isso aí. Aí já vai estar na frente, ó. Aqui, ó. Aí, esse mesmo. Vamos abrir aqui para o pessoal dar uma olhada. É isso aí, essa tabela aí que eu Ele abriu olhando aqui no celular. Então a inflação subiu 0,5, o core CPI subiu 0,4. Olha lá a categoria shelter lá embaixo, desce mais um pouquinho, que eles não conseguem. Ali, ó, shelter, que é a moradia, que é a inflação que tem sido muito viscosa, né, para quem gosta de termos mais técnicos. Subiu 0,7, no mês anterior era 0,8. Ela está extremamente persistente, tá? Por mais que tenha sido um pouquinho abaixo, ainda é muito persistente. O que ajudou na queda da inflação do core foram os automóveis usados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses consecutivos de deflação. Os automóveis nos Estados Unidos estão se desvalorizando bastante. Serviços de transporte teve um aumento de inflação 0,9. Serviços médicos, deflação de 0,7. Vão deixando o like aí, pessoal. Vão apertando o like aí, que não custa nada para vocês e é muito importante para nós. É mais ou menos isso. Mas a inflação de energia, tudo bem, ela subiu 2%, mas eu não acho que seja tão relevante assim. Existe ainda uma inflação persistente dentro da categoria de serviços. Show de bola. Pessoal, antes de eu viajar para São Paulo, eu deixei majoritariamente dólar, porque quando Floripa. eu vou viajar... Foi viajar para Floripa ou São Paulo? Para São Paulo. Agora, recentemente. Ah, tá. Antes de eu viajar para cá, que foi segunda, né? Foi ontem Sim. De madrugada. Domingo de noite, eu tomei a decisão de ficar mais dolarizado, né? Mas eu tenho espaço ainda um pouquinho para subir algumas criptomoedas, tá? No curto prazo, por causa desse otimismo. Eu ainda acho que a gente pode ter uma entrega de um trimestre, que seria ali para março, mas eu vou manter a ideia de ficar vendido dolarizado provavelmente de março para abril, principalmente se os dados continuarem dessa forma. Eu ainda estou com receio de bull trap em breve no S&P 500. Ainda estou de olho uma possibilidade da gente testar os 4.200 no S&P 500 e não conseguir superar e se manter acima dele. E enquanto ele não fazer isso, eu não vou me sentir confortável e seguro para me manter 100% nos mercados voláteis e variáveis, tá? Porque eu acho que os dados hoje eles vieram de novo com uma inflação muito enfraquecida, que ela diminuiu muito pouco, 0,1 ponto. Acho que ela já fez uns 5, 6 meses isso, né? Dos 10 últimos meses, a maioria desses últimos meses foi assim, uma inflação mais de lado, né? Depende muito de qual categoria você olha. Mas aqui ela está a leitura de hoje é uma inflação de lado, não é uma inflação, uma desinflação, como a gente gostaria de ver. O próximo dado que vai ser importante, né? Lembrando que o mercado está sempre olhando para o futuro. Esse dado de hoje já passou. Vai ser a inflação salarial, o próximo payroll, mas é só no mês que vem, né? O que vai ter em cima? Hoje tem alguns dados, se eu não me engano, de atividade, produção industrial americana. É hoje? Não, então é amanhã. Então ali a atividade, como é que está Estados Unidos, mas aí, assim, atividade é dado importante, mas inflação ainda o mercado gosta de avaliar. Eu não pintei meu cabelo de loiro não, tá? É a luz aqui. É a luz aqui, a luz tá forte. A luz tá forte aqui.
Tem uma luz amarela, não consegui trazer ainda uma luz decente aqui para assim, mobile, né? Uma luz pequena. E aí a gente não conseguiu corrigir a luz aqui ainda. Mercado brasileiro, como é que tá a situação do mercado brasileiro aí? Eu nem vi. Eu também não. A gente tá bem por fora aí do... quando a gente fica assim um tempo, né, de molho dos mercados, eu tô bem por fora de tudo, na verdade, até notícias, tudo, por enquanto. O que eu tô olhando mais é os resultados das empresas que eu tenho aqui. Então, ontem saiu o resultado de BTG, que veio muito forte, mesmo com o caso das Americanas, né? Uhum. E ontem também saiu o resultado da Vamos, que é uma das empresas da Simpar. Uhum. A Simpar é a minha segunda maior posição, uhum. que veio muito forte em relação ao ano passado, então comparando 22 com 2021. Mas eu achei que nesse trimestre desacelerou um pouquinho, ali o ganho de receita, lucro operacional, lucro líquido. Uhum. Mas até, deixa eu ver como é que ela está reagindo aqui. Não é tão importante quanto o Simpar, que daí é toda a holding, né? Mas eu tô olhando só os resultados, tá? Então, para o mercado brasileiro, tem muita coisa aí falando sobre Banco Central, o Lula criticando o Campos Neto, que apareceu ao vivo ontem num programa de televisão. E, infelizmente, esse tipo de coisa está acontecendo, é muito ruído, isso é péssimo para as expectativas de inflação do Brasil, enfim. O nosso jovem querido aqui mandou o seguinte, o Ronald França mandou... Vamos dar atenção para eles um pouquinho, Igor? Uns 10 minutinhos, pode ser? Porque ali, ó, a figura de reversão do S&P 500 está na sua frente e está configurando um pivô de alta. Será que você não está esperando algo ao invés de agir ao preço? Ele perguntou por causa do price action, né? Na verdade, eu estava comprado nos últimos dias e últimas semanas porque eu queria pegar essa alta de um trimestre, né? Só que como ia sair dados de inflação durante a semana e eu não trago as minhas hard wallets na hora de movimentar as criptos, eu sempre agora nas viagens para eu ficar tranquilo, para eu dormir bem, e em semanas de incerteza e volatilidade, eu acabo me dolarizando. Mas não precisa fazer isso necessariamente, né? Enquanto a tendência de alta se manter, média 8 semanal se manter, e o mercado fazer topos e fundos ascendentes acima dela, dá para ficar comprado tranquilo. Só que eu fui vendido porque, cara, eu não quero nenhuma surpresa e o contexto está muito ruim ainda. Acontece que ele está falando desse pivô de alta aqui do S&P 500, eu acho, que é esse aqui, ó. Vou mostrar para a galera aí. Esse pivô de alta que ele está falando, né? Mas isso aqui é um pivô de alta, né? De longo prazo, gráfico diário. Acontece que o seguinte, para mim isso aqui é mais um pivô de alta, que é um rally de alta dentro de uma fase de redistribuição, que é uma fase de ou acumulação, preço voltar a subir, ou redistribuição, tá? E para mim o comportamento isso aqui ainda é um topo mais baixo do que isso aqui, certo? Mas ele é um topo mais alto do que isso aqui. Então ele é uma fase neutra, né? É uma fase que eu chamo de neutra porque ele está tentando fazer um pivô de alta, só que dentro de um contexto do quê? De baixa, macro. E o meu problema com isso daqui é o seguinte, eu, Augusto, isso é uma opinião minha, isso não é do Igor, tá? Eu, Augusto, não acredito em bull market esse ano. Se eu acreditasse em bull market esse ano, esse pivô de alta já me daria tranquilidade para eu entrar nele esperando alta. Eu acho que ele vai ser um ano neutro, que é um ano lateral, um ano chamado ano água de salsicha. Por quê? Porque o ano passado ele veio uma barra desse tamanho anual, desse tamanho. E geralmente a próxima barra depois dessa é uma inside bar. Então eu não estou esperando um ano muito porradeiro. Eu estou esperando um ano que vai ter várias volatilidades, mas ele vai terminar mais ou menos na mesma lateralidade. Que é mais ou menos a tese do Igor, que ele acha que vai ser no landing. Tu acha que vai ser no landing? Não, eu acho. Ou tu acredita que é uma possibilidade? O no landing é um período lateral. Que parece que a economia está realmente muito bem, que o avião não vai aterrissar, né? Esse seria o no landing. A economia vai continuar crescendo. Mas, assim, eventualmente, ou ela vai desacelerar muito forte ou muito fraco. Vai depender dos números. Então, eu olhando isso daqui, desde outubro a gente está fazendo esse pivô de alta, né? Desde outubro no S&P 500. Eu acredito que a gente vai fazer um bull trap nessa região, vai voltar a cair para os 3.500, talvez até... Eu acho que esse ombro, cabeça, ombro invertido, esse ombro, cabeça, ombro, que geralmente traz movimento de alta futuro, né? Que isso aqui é um padrão de formação de fundo, ombro, cabeça, ombro, né? Vocês olham aqui, ele suportou essa região dos 3.800 e voltou a subir. Na minha opinião, ele é um falso ombro, cabeça, ombro. Por quê?
porque eu não acredito que nós estamos em um mercado expansionista suficiente para trazer aquela expansão econômica do passado. Eu acho que vai ser um mercado mais neutro esse ano. Mas essa é uma tese minha. Não é, e eu tenho que esperar os dados evoluir, mas para mim ele está numa fase neutra, que eu chamo de sem tendência, que é assim, eu tenho o pivô de alta semanal, mas ao mesmo tempo eu não tenho uma confirmação. Eu não tenho uma confirmação que esse pivô de alta rompeu os topos anteriores. Eu não tenho uma confirmação de que a tendência retomou alta e que vai ser bull market. Porque eu acho que as pessoas estão tendo essa esperança de que o mercado vai voltar a subir como se fosse um bull market. E aquela euforia, né? Mas eu não acho que vai ser isso para esse ano. A política monetária contracionista dificulta esse movimento, né? O juro mais elevado. Ó, só para vocês terem uma ideia, o juro americano provavelmente vai passar os 5% com facilidade. O mercado precifica isso hoje, não sou eu dizendo. O mercado está precificando isso hoje. Uma taxa de juro ali para agosto de 5,15. Ah, mas não, eles não colocam em 5,15, é de 5 a 5,25, eu sei, mas o mercado precifica em qualquer basis points, tá? Então, o mercado hoje acredita já num juro de pelo menos 5%. Isso dificulta, né, um bull market, por exemplo, certo? Porque isso tem o objetivo de desacelerar a atividade econômica. Os lucros vão crescer menos, alguns vão contrair. Então, esse trimestre agora que a gente viu de números americanos, do S&P, foi o pior desde 2020, desde a recessão do Covid. Então, uma coisa que dificulta muito a alta do mercado, no caso o S&P, é que os lucros eles estão desacelerando. Tá? Tem muita empresa que o lucro ele só existia num ambiente de políticas expansionistas, de impressão de moeda e tal. Num ambiente bem complicado como esse, isso dificilmente acontece. Então tem muita empresa de tecnologia sofrendo, a gente está vendo aí as demissões, que é bem específica do mercado de techs, né, que viveu muito tempo de muita... de um mar muito tranquilo. Então eu gosto de esperar um pouquinho para entender o que vai acontecer, né? Eu não vou nem ficar otimista. Se eu encontrar coisa barata na Bolsa Americana, podem ter certeza que eu estou comprando. Eu estou estudando alguns setores de industrial, o setor de lítio, né, para produzir esse monte de bateria que querem para carro elétrico. Tudo bem, podem comprar. Eu vou ter um V8 ainda na garagem ali, mas o elétrico é o futuro, eu entendo perfeitamente. Tem um setor de lítio para explorar. Então, são alguns setores que eu fico de olho. Mas fica bem difícil falar assim, S&P é para cima, eu não faço ideia. Está bem complicado. Então, eu estou aprendendo muito mais do que vocês, talvez. Né? Exato. Nós todos estamos aprendendo e o tempo todo, né? Com certeza, todo dia. Porque o pessoal quer ficar especialista com um ano de mercado. Não. Aí não dá. Você fica bem no mercado depois de um ciclo, né? Uns 4 a 5 anos. Né? Demoram 4 a 5 anos. Então tem o bull market, tem o bear market. Quanto tempo vai demorar? Depende. O mercado americano já teve bull market de mais de 5 anos, de 10 anos. Então, eu peguei ali eu comecei no mercado em 2013, esse ano vai fazer 10 anos. Eu já peguei um ciclo inteiro no Brasil. Eu comecei no mercado brasileiro no finzinho do bear market, peguei todo o bull market, agora esse bear market. E no mercado americano, o bull market desde o Covid até o ano passado, e agora esse bear market. Então, tem que viver ali pelo menos um ciclo inteiro de mercado, né? Perfeito. O MACD, para mim, ele está abaixo do nível da marca da água ainda. Para mim, não entrou em fase de bull market ainda. Teria que se manter acima e começar a fazer topos e fundos ascendentes acima da média 200 ou acima do MACD, que seria a fase de entrar. E na minha opinião, eu acredito que o MACD ele vai fazer uma pernada de baixa aqui no MACD. E aqui ele vai fazer no preço uma pernada mais longa. Então, eu acho que $12 mil ainda vai ser o fundo do Bitcoin esse ano. Suporte e topos não retestados como suporte ainda, eu acho que vai ser o fundo do Bitcoin. Minha dúvida vai ser se ele vai primeiro subir para os 30 mil lá, né, ou para os $28 mil, antes de cair, ou se ele já vai cair direto. Eu já avalio que ele vai cair direto e eu acho que vai ter recuperação em junho para julho ali, talvez o pessoal vai especular isso. Eu respeito ali os gráficos, respeito também os fundamentos. Nessa fase de neutralidade, quando a média de 8 semanas e a média de 200 semanas elas se aproximam, é a fase sem tendência, é uma fase de cuidado. Eu ficaria me expondo aos poucos, né, comprando aos poucos e aproveitando que é um ano
mais lateral, um ano de plantio e colher lá na frente, certo? Eu não tô ainda... Bull market eu não acredito ainda que vai acontecer agora nesse ano. Acho difícil. É, mais improvável, né? Mas 2024 pode ser possível, né? 24. A inflação americana ela precisa voltar para os 2%, com ou sem recessão, tem que voltar para 2%, para o Fed cortar juros novamente. Aí sim, aí nós podemos falar em mercado que vai reagir super bem a isso. Beleza. E, inclusive, isso ajudaria outros mercados também, porque a taxa de juros americana... eu ia falar isso antes. Só para vocês terem ideia, o juro americano vai chegar a 5%. Essa era a taxa de juros do Brasil antes da recessão, antes da pandemia. Hoje, os Estados Unidos têm a taxa de juros que o Brasil tinha, ou até maior, porque a nossa chegou a 4%, antes de ir lá para os 2%, era 4,5%, eu acho. Então, vocês estão vivendo, eu estou vivendo algo que no mercado eu nunca vivi, que foi um Fed Funds Rate de 5%, o primeiro visto desde 2007. Então, é fantástico o que a gente está vivendo. Perfeito. Pessoal, eu queria mandar um abraço a todos aí, obrigado por acompanhar a gente vai fazer uma live fechada. Posso falar um pouquinho do Fábio AA? O Fábio AA, cara, ele é um cara pobre, fudido, e aí ele manda e-mail sem parar pra galera para tentar contratar ele, né, galera do mercado financeiro. E ele é um cara bastante frustrado já no mercado. E aí ele me pediu emprego já algumas vezes, eu até posso provar, depois eu coloco as mensagens do Fábio A. E aí, como eu rejeitei, né? Ele acha que eu uso viral em peso nas lives. Ele acha que eu uso um software para. Ele basicamente é um haterzinho porque ele foi ignorado na contratação. Mas assim, Fábio, tu nunca vai chegar a lugar nenhum enquanto tu me invejar, então morde as costas, fofa. Certo? Não adianta falar, vai se queimar, não sei o quê. Cara, eu sei que. Sim, tu mandou. Tu quer que eu abra o e-mail aqui, Fábio? Eu posso abrir o e-mail aqui para a galera ver que tu já pediu emprego para mim, tu já mandou comprovação que teus sinais funcionam. Se funcionasse, tu não ia continuar fudido e pedindo emprego o tempo todo, tá? Então, vai morder um pouquinho as costas, vai trabalhar e seja um pouquinho menos invejoso e vai buscar Deus no coração, porque tu é, infelizmente, um fracasso por enquanto. Enquanto tu tiver esse comportamento, tu vai continuar sendo um fracasso. Não vai chegar a lugar nenhum, não vai nem chegar nem um décimo do que a gente consegue construir. Certo, fofa? Então, fica aí, usa isso pro teu bem, não para ficar chateadinha, tá? Aproveita a tua família, tu não é melhor do que ninguém, eu olhei os teus. Eu não te contratei porque eu não vi que tu ser eficiente em absolutamente nada. Então, se tu quer ser contratado e quer ficar de haterzinho, aproveita e continua perdendo tempo. E enquanto tu continuar com esse comportamento, tu não vai chegar a lugar nenhum, certo? E não adianta me mandar e-mail. Tamo junto. Um abração aí pra todo mundo, fofos. Agora a gente vai fazer a live do Membros Fechados. Tamo junto, fofo. Um abração. Os caras não são humildes e ainda querem pedir emprego.